Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo sobre música, música clássica, música erudita aqui no Brasil. Sim, eu estou falando da minha entrevistada que está aqui do meu lado, que representa tudo isso, a Ana Flávia Cabral, que é vice-presidente executiva da Orquestra Sinfônica Brasileira. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu queria falar um pouquinho do teu início nesse segmento, a tua trajetória na área do direito, como é que aconteceu essa transição, essa ida para a OSB? O direito me preparou como gestora e para uma visão de mundo que começa pela percepção do outro e pela nossa responsabilidade nessa construção do coletivo. Então, eu tenho a sensação de que tudo que eu estudei no direito, eu de fato aprendi na cultura, fazendo a cultura. E aí, quais foram os teus principais desafios? Porque a gente sabe que a instituição estava num momento difícil financeiramente. Você chegou lá para tomar pé da situação. Como é que foi a tua estratégia para mudar esse cenário? Desde o meu primeiro trabalho, que foi na Fundação USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, até a chegada na Fundação USB, eu tive alguns anos de preparo de vida pública. Eu trabalhei em importantes equipamentos públicos, inclusive no Ministério da Cultura, logo antes de ir para a USB. Essa trajetória, ela foi bastante fundamental nessa preparação para poder chegar na USB e conseguir entender do que se tratava aquele momento, que não só dizer respeito a uma crise da instituição, na minha visão, não é exatamente algo particular da OSB, a crise da OSB. Mas eu acredito que muito do que a OSB atravessou é em decorrência da falta de compreensão do que é o papel da cultura numa sociedade, num projeto de país, na construção de uma nação. Então, eu tenho já 20 e alguns anos de gestão de cultura, de experiência em administrar a cultura, tanto no ambiente público quanto nas fundações, e tenho para mim que a grande mudança no sentido de gestão da cultura, de um equipamento cultural, mesmo da administração pública, de uma pasta pública, tem a ver com o grau de consciência que a gente compartilha e divide sobre o reconhecimento desse importante segmento da economia e do papel como, na verdade, promotor de direitos, né? A cultura como promotora de direitos. Eu acho que o sucesso ou insucesso das instituições culturais estão atrelados à capacidade da gente compreender qual é o papel dessas instituições na sociedade. Porque a impressão minha, Ana, a gente não, mas gestores, poder público, sociedade, muitas vezes enxerga a cultura, equipamentos culturais e também a música que acaba entrando nisso, a música clássica, então, nem se fala, coloca numa prateleira como se fosse perfumaria. Não, tem que se preocupar com a saúde, tem que se preocupar com o arroz e o feijão e tem que se preocupar com a educação, como se tivesse desatrelado disso tudo. Mas já diz a música, né? Já que a gente está falando disso, a gente não quer só comida. Como é que você enxerga isso, essa falta de valorização que acaba resvalando em crises como a que você encarou na tua gestão, acaba encarando na falta de remuneração adequada dos profissionais que trabalham com isso, porque entra uma coisa de você músico, tá, mas vai fazer o quê? Não, eu vou ser músico, tem que ser remunerado como? Isso aqui no Brasil, né? Lá fora é diferente. Acho que essa pergunta ela é a pergunta da minha ordem do dia, literalmente hoje. A temporada da USB era para ter começado na semana passada, nosso concerto de abertura ia acontecer no dia 12, houve aquela chuva importante que foi aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também. Na hora do nosso concerto começou a cair chuva, água em cima do palco, em cima dos instrumentos, e teve uma explosão e acabou a energia elétrica do teatro. Um teatro que foi recém-restaurado. Então, era a primeira atividade do ano no Teatro Carlos Gomes e a gente não pôde realizar por conta desse susto, né? Acho que tem o susto da força da chuva, mas tem também essa reflexão que a gente acabou fazendo, que é sobre a infraestrutura dos equipamentos culturais.
acredito que a gente esteja vivendo uma situação climática, uma realidade climática totalmente diferente do que a gente estava habituado. Então, os poderes públicos estão incumbidos de trabalhar melhorias da infraestrutura urbana para que a gente possa ter um enfrentamento adequado a essas mudanças todas. O que acontece é que os equipamentos culturais sempre ficam para depois. E eu costumo dizer, há muitas fomes no Brasil, há muitas sedes, há muita falta de muita coisa, né? Muita desigualdade. A gente vive em vários sentidos. E do acesso à cultura é um deles. Então, tem um pensamento importante para quem está no meio cultural, que é a cultura deveria ser servida com arroz e feijão. Porque o existir com dignidade não só diz respeito a ter comida, ter água limpa, né? Água potável, ter onde morar, educação, saúde básica. A gente precisa também poder existir como um indivíduo, uma identidade, expressar-se culturalmente, poder acessar a cultura como fruição, faz parte de quem a gente é como ser humano. E essas automatizações dos processos de vida, aquilo que a gente vem vivendo nesse mundo líquido, né? Essa coisa do mecânico, do imediato, isso foi tornando a gente mais superficiais, portanto, mais rápidos, mais eficientes, muito bons em técnica, né? Excelentes em entregas e performances, mas piores seres na essência. E será que isso é bom para a gente se tornar uma sociedade, uma organização social rica, eficiente, veloz, né? Precisa, técnica e pobre na essência? Eu não sei o que a gente espera de um futuro altamente tecnológico, além da alta tecnologia, da alta performance. Eu acredito que a mais-valia do futuro, talvez, sejam sentimentos, porque hoje a gente está vivendo a nova situação climática e a crise do propósito. Eu sempre brinco com isso, parece que é a crise do propósito. O que eu estou fazendo aqui? Né? As pessoas estão vivendo mais depressão, a gente acompanha muito a população jovem. O índice de ansiedade. Ansiedade, exatamente. Ansiedade, depressão, a sensação de vazio. A gente está extremamente conectado em redes sociais, né? Esse nome é até um nome, rede social, rede, né? Que rede? Virtual, né? Social, de que forma? É a distância. Então, a gente está transportado para um ambiente de convívio que não é convívio, é um ambiente virtual, e totalmente alienados dos nossos sentimentos, nossos processos de sentimento, porque a gente não compartilha. Então, a gente está sentindo coisas e, ao mesmo tempo, isso tem trazido um vazio, né? Tem trazido uma sensação de distância, de solidão. E hoje existe uma pesquisa super interessante do Itaú, que a gente estava discutindo outro dia numa outra palestra, sobre como essa realidade de depressão e tristeza e solidão tem afetado os jovens que estão altamente conectados e muito pouco conectados com os seus sentimentos. Então, a música para nós, agora como uma agenda, né, falando do ponto de vista da instituição, a música para a escola, para o território escolar, é uma agenda extremamente importante no sentido de promover essa reconexão das pessoas com os seus sentimentos. E a experiência da música, ela é muito eloquente, muito mais do que às vezes uma palestra, né? A eloquência da música, ela vem para falar no profundo do propósito, da essência das pessoas. Então, acredito que a mais-valia do futuro high-tech seja ou passe pelas artes, passe pela experiência em cultura. Agora, você imagina o que é uma criança, principalmente uma criança em situação de vulnerabilidade social, ter acesso a, por exemplo, um instrumento, a confecção de um instrumento musical, entender o som que ele produz, entender o funcionamento de uma orquestra, o papel de cada um. É uma ferramenta de educação e de formação de cidadania. Como isso não é visto, Ana? É bem forte o que você falou, porque a gente defende a experiência da prática coletiva da música, né, portanto, da prática sinfônica, como também um exercício de sociedade. É um exercício de cidadania. Então, se a gente for imaginar essa analogia, né, a orquestra é um conjunto de 90 pessoas. As pessoas, os músicos, eles precisam
tocar na hora certa, na altura certa, antes ou depois de alguém, ou talvez em conjunto, dependendo da força, dependendo da sonoridade que se espera ali com o comando do maestro, da maestra. E se não houver uma concertação, o concerto também vem disso, se não houver uma orquestração no sentido da técnica, mas voltado para o diálogo, então quem fala primeiro, quem fala em que altura, né, esse respeito de um pelo outro, não acontece a sinfonia. É um aprendizado para a vida. Exato. Esse funcionamento, esse modus operandi. Então, a gente tem trazido a experiência em orquestra, ou a experiência, né, de tocar a orquestra, ou de entender o funcionamento da orquestra para dentro da escola, justamente como um complemento, uma contribuição para essa formação cidadã, formação de caráter, a formação do entendimento do indivíduo dentro do coletivo, e qual também o poder desse coletivo, porque quando todo mundo se une de uma forma orquestrada, harmônica, que força isso ganha, né? Força de sinfonia. E nossas experiências com os territórios escolares, são escolas públicas, né? São os territórios onde a gente trabalha, são formidáveis. São formidáveis. A música não faz mal para a saúde, eu sempre brinco com isso. E ao mesmo tempo, a música ela ajuda e contribui com a construção desse entendimento, além de contribuir para as outras aprendizagens, como matemática, línguas, e é um complemento nesse sentido também, como uma forma de estimular outras matérias e outras experiências escolares. Foi essa a tua motivação para a Orquestra Jovem? A Orquestra Jovem, ela vem... a gente tem o Conexões Musicais, né, que é o projeto da escola pública, e a Orquestra Jovem, ela vem numa sensação nossa de... A gente está trabalhando com os pequenos, a gente tem os grandes, né, os profissionais que estão no USB, e esse meio aqui, né, como é que a gente pode amparar o jovem que já não está na escola pública e, ao mesmo tempo, não conseguiu uma vaga, um espaço para tocar na orquestra profissional? Como que a gente pode trabalhar esse jovem? E aí a primeira pergunta foi: quem é o jovem brasileiro hoje? Para quem a gente vai destinar esse edital? Para quem a gente vai destinar esse projeto? E o setor da economia criativa, o setor da cultura, é o setor que mais emprega jovens no Brasil. Então, a gente já sabia que tinha essa possibilidade. Mas quem é o jovem brasileiro? O que é ser brasileiro hoje, né? Quem é esse brasileiro? Qual é o perfil desse brasileiro? E há N questões sobre acesso de populações minorizadas em conjuntos sinfônicos. Mulheres, pessoas pretas, LGBT. Então, a gente começou a pensar por aí, olha, talvez a gente pudesse pensar num edital inteiro voltado para essas minorias, entre aspas, né? Porque a gente está falando, na verdade, de um brasileiro maioria, né? E aí a gente criou esse edital da Orquestra Jovem para diversidade. Então, ao invés de a gente trabalhar cotas na orquestra profissional, a gente criou uma orquestra inteira voltada para a diversidade. E aí foi uma grande jornada de aprendizado para nós mesmos, porque a gente viu o próprio edital, as próprias pessoas achavam que aquele edital não era para elas. A pessoa está acostumada a tantas portas fechadas, né? É o que você estava falando, não é para mim. Exato. Então, a gente precisou criar esse convencimento para que as pessoas fizessem a prova. E então, a gente construiu esse conjunto da USB Jovem, da diversidade, que foi para o Rock in Rio, já tocou Rock in Rio no ano passado, tocou prêmios de música na TV e tá por aí brilhando. Abriram a temporada da Fundação USB esse ano no Teatro Municipal, teatro lotado, casa lotada. Olha que experiência para essas pessoas. E vocês foram para a Arábia Saudita ganhar um prêmio. Como é que foi isso? Me conta. A história mesmo começa assim. Eu dou aula de Direito na FGV do Rio de Janeiro, numa disciplina que a gente criou, que é uma disciplina de Música e Direito. É uma disciplina eletiva que a gente, então, trabalha com grupos menores. Uma das minhas alunas, Pérola, inscreveu o nosso projeto. Ela estava fazendo um estágio de verão com a gente, inscreveu o projeto nesse prêmio da Arábia Saudita. Eu não estava sabendo disso. Um belo dia a gente recebeu um e-mail: Ana, a gente está indicado para um prêmio em Riad, na Arábia Saudita. Music Cities Awards.
Gente, como que isso foi acontecer? Comecei a perguntar para patrocinadores, quem tinha relação com os árabes. Falei, quem está falando sobre fundo soberano? Fui atrás de todo mundo. Não tinha sido ninguém. Até que a gente entendeu, tinha sido a Pérola. Pérola maravilhosa! Tinha sido a Pérola. Nós fomos indicados dentre dezenas de projetos que estavam concorrendo com a gente. E a gente acabou vencendo como a melhor iniciativa de educação musical e suporte à carreira do jovem músico por conta da USB Jovem e Conexões Musicais, que é esse grande projeto de educação musical para as escolas públicas. Olha, o mundo de olho no que a gente está fazendo e que orgulho, né, para o Brasil ter representantes numa categoria em que aqui é tão pouco valorizada. Eu costumo falar, Ana, que assim, se a gente oferecer mais cultura, mais opções de música de qualidade, as pessoas vão ter isso introjetado e que elas vão passar a ouvir mais, a consumir mais música clássica. Se você oferece outro ritmo, eles vão consumir esse outro ritmo, porque meio que vai fazer parte do dia a dia, né? E eu acho que isso tem um respaldo, que é o seguinte, quando fazem uma orquestra no Ibirapuera, lota. É só oferecer esse acesso, né, para a população. Nos centros educacionais unificados, lota. As pessoas querem, estão ávidas para consumirem esse tipo de produto, né, esse tipo de produto cultural. Eu estou enganada? E por que isso não acontece mais vezes? O que falta para levar esse tipo de música clássica, música erudita para a população? Eu concordo plenamente. Se você estiver errada, eu estou junto com você. Estamos na mesma página. Mas sim, é uma parte do nosso trabalho. A USB, ela faz o Projeto Aquários, por exemplo, há 54 anos. E esse Projeto Aquários, ele acontece normalmente no Rio de Janeiro, já lotou o Maracanã com 200 mil pessoas. A gente já teve Quinta da Boa Vista, se não me engano, 500 mil pessoas. Depois o pessoal me corrige. Mas há essa intenção de levar a música clássica, né? Assim, essa expressão que a gente usa mais para a rua, a gente usa mais a música sinfônica. A gente levar a música sinfônica para a rua, a gente vê como, embora a gente não tenha educação musical na escola há 60 anos, não tem a ver exatamente com conhecer música clássica. Tem a ver com o desejo de viver aquela experiência que é sempre muito tocante. Ninguém sai igual a como entrou de um concerto sinfônico. Porque isso não é só poesia da Ana romântica. Não, isso é um processo físico. E mexe mesmo, você sente, você arrepia, você sente. É físico. Aquela quantidade de música, aquele volume musical, aquele conjunto de pessoas. Então, essa experiência, esse produto, eu imagino alguém que inventou isso lá atrás, mas isso tem a ver com promover e disseminar processos positivos de sentimento. Isso tem a ver com promover as melhores emoções nas pessoas. E por que eu acho que a gente... é tão raro. Por que a gente não tem mais tanto quanto a gente acha que poderia ter? Por que a gente não tem todo fim de semana? Por que não tem mais orquestras do que o Brasil tem hoje, né? A gente tem 3, 4 orquestras profissionais. Por que a USB não tem apoio do poder público direto? A gente tem leis de incentivo e patrocínios. E a gente tem muita felicidade de ter esses patrocinadores com a gente, que são pessoas que acreditam, junto com os nossos conselheiros, junto com os outros apoiadores, nossas equipes, os músicos. Essas pessoas estão ali acreditando. Mas eu acredito que não tenha mais, porque a gente foi ficando muito automático e superficial na nossa vida em sociedade. A gente foi entendendo, eu acho que essa sensação de o que é ter sucesso, né? O que é bem suceder na nossa sociedade hoje, tem muito a ver com ganhar dinheiro, né? Ser promovido, ganhar mais dinheiro, comprar um carro melhor, ter uma casa melhor. Tem a ver com ter e não com ser. E quando a gente está falando da experiência na música, da experiência em cultura, a gente está falando de ser, de sentir, de sentimento. Eu não acredito em construção de futuro sem compromisso. E eu não acredito que haja comprometimento sem consciência. E eu também não acho que dá para haver consciência sem sentir. Então, acho que construir o futuro tem a ver com sentimento. Se a gente estiver realmente preocupado em ser um país competitivo, uma sociedade menos desigual, né, mesmo
mais bem-sucedido ainda, a gente precisa pensar em como a gente está sentindo e como a gente está despertando os processos de sentimento. Nem que seja por esse pensamento de produtividade, né? Precisa desse tipo de, né, injeção para que a gente funcione melhor e seja mais criativo, né? De que forma a música pode entrar nessa situação do brasileiro que está deixando de ser criativo? Passa por aí também, por essa coisa do sentir, do expressar emoções, sentir emoções? Eu creio mais do que nunca, que a criatividade está ligada ao sentimento. O que desperta em nós o novo, portanto, a inovação está associada à criatividade, né? E a tecnologia está associada à inovação, e o futuro está associado à tecnologia. Então, a criatividade é um componente importante de desenvolvimento econômico. Pensar que o Brasil está na 44ª posição do PISA, né? A população jovem, a medida, o assessment é feito entre a população do ensino médio, então a população de 15 anos. Nossa população jovem está menos criativa. Significa que essa população jovem, amanhã adulta, estará em posições de tomada de decisão ou de processos como população economicamente produtiva, menos criativas. Não tem como a gente esperar um futuro melhor, mais tecnológico, mais competitivo, com pessoas que não estarão aptas à criatividade. Inteligência artificial fundamental, uma realidade nossa agora. Mas a inteligência artificial, ela é a aglutinação de informações já pré-existentes. É a soma de um monte de informação. Não é o novo, não é a criatividade. Então, a criatividade como um componente de futuro precisa ser estimulada. Porque a pessoa não nasce criativa, é uma capacidade a ser desenvolvida. Pode até, o talento a gente tem muito, a gente diz muito do que é o dom e tal. Mas se não for regado... Se não for estimulado, se não for preparado, se não houver ambiência favorável para florescer essa criatividade, né? Isso eu falo porque ambientes de violência, ambientes de violência doméstica, ambientes onde as famílias não olham para as crianças como um potencial de criatividade, mesmo as escolas. E outra, que perfil das escolas, né? Muitas escolas também levam muito essa coisa mais competitiva. Então, o estímulo à criatividade, o cuidado com a criatividade, a meu ver, é um cuidado imprescindível para o futuro. Então, a música, quando a gente traz o projeto da música para a escola, também é pensando nesse cuidado dos processos criativos como estímulo, como um lugar possível de realização de criatividade também. A gente criar um espaço dentro ali do currículo da escola para que a criança possa exercer a sua competência criativa. E acredito que isso seja fundamental para a construção do nosso futuro. É um processo de país, né? Um projeto de país, se a gente for pensar mais a fundo. Então, nem que seja por isso, já vale a pena ter esse olhar mais carinhoso. Agora, Ana, para a gente encerrar, 2025, o ano começa depois do Carnaval, né? Como é que estão as expectativas para o 2025, para esse ano? Quais são os projetos, planos, novidades que você tem para a gente? A gente falando de música clássica na rua, né? O jovem, como é importante. A gente recebeu um convite hoje da Secretaria de Cultura Municipal de São Paulo para trazer a Orquestra Sinfônica Brasileira para tocar na virada cultural. Olha que bacana! A gente tá discutindo com o secretário, com a secretária adjunta sobre a importância da gente criar os projetos e as iniciativas artísticas de experiência descentralizados. Então a cidade vai ter palcos por toda a cidade, o centro, mais distantes do centro, e a gente está falando sobre isso, sobre levar a música clássica, a orquestra sinfônica para os lugares mais distantes. E a gente não sabia, mas já era a sua ideia, então a gente já antecipou a sua ideia, já conversou com o secretário. Olha! Essa é a novidade de hoje, mas a temporada de 2025 é a temporada de comemoração dos 85 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira. É a orquestra mais tradicional, é o conjunto, não é exatamente o mais antigo, mas é a orquestra mais antiga que ficou a vida toda existindo. Então, é um gerúndio bom, né? Estamos existindo há 85 anos. Muito da história do Brasil passa por esses 85 anos. Então, a gente, esse ano,
decidiu que esse legado desse passado encontra o nosso presente e a gente está no presente já construindo o futuro. Então, os 85 anos tem a ver com já somos o futuro, já estamos no futuro e muita celebração, concertos no Rio de Janeiro, concertos pelo Brasil todo, conexões musicais, OSB Jovem. E você manda tudo pra gente, pessoal da assessoria, porque aqui o espaço está aberto para música de qualidade, para cultura e respeito acima de tudo. Ana, muito obrigada, parabéns aí pela tua gestão e que bom ter uma pessoa com tanta sensibilidade à frente desse órgão que é tão importante. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima.